Oiê, vamos falar do Enem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar mais com ideias de repertório e também como que você constrói esse uso de repertórios dentro da sua redação, eu vou mostrar para vocês como que tem uma redação que utilizou um repertório muito interessante, que é principalmente o uso de estatísticas e dados que a gente tem para a gente poder utilizar dentro da redação, e como que essa redação, inclusive, tem a nota máxima. Vale lembrar mais uma vez que quando a gente fala de uso de repertórios, é importante a gente conseguir entender que estatísticas e dados são um uso válido sim de repertórios dentro do manual do corretor e que, inclusive, quando a sua estatística ou o seu dado ele é de fora dos textos motivadores e, inclusive, ele conversa com a discussão do tema, ele é pertinente e ele também, inclusive, fala com todas as palavras do tema, ele sim pode fazer com que você tenha um dos critérios de pontos, de 200 pontos, que é da competência número 2. Claro que os outros contextos são onde você fala de todas as palavras do tema e ter um texto dissertativo, argumentativo. Lembrando que esse texto que eu vou analisar, tanto quanto também os textos motivadores desse tema, estão tudo dentro da cartilha de redação a 1000 do Lucas Felp. Eu vou deixar no link aqui embaixo do vídeo, ou senão você pode escanear esse código QR para poder acessar. O trabalho do Lucas Felp é sensacional. Aqui eu faço mais como se fosse um trabalho à parte, que é o de analisar como que você pode utilizar na sua redação. O trabalho dele é muito mais importante. E esse tema que eu estou falando é sobre invisibilidade e registro civil, que foi o tema da Enem de 2021. Para você poder entender, essa parte que eu vou ler é do parágrafo de desenvolvimento número 2, ao qual está se defendendo quais são os impactos negativos que a gente tem dentro desse tema. Então a gente vai ter esse repertório sendo utilizado dentro do desenvolvimento número 2. E assim fica o parágrafo de desenvolvimento número 2. Outro assim, convém pontuar que o principal efeito negativo disso é o afastamento desses grupos não registrados dos espaços públicos, em especial da escola e do mercado de trabalho. Tal situação é discutida no livro A Cidadania do Brasil, O Longo Caminho, do historiador José Murilo de Carvalho, ao sustentar que a desigualdade social impede a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Ao seguir essa linha de pensamento, à medida que o indivíduo não tem seus documentos regularizados, a possibilidade da inclusão no meio escolar e no laboral diminui, uma vez que tais papéis são pré-requisitos para se matricular a ser posteriormente contratado por uma empresa. A título de exemplo, o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, conforme o IBGE. Dessa maneira, observa-se como esse problema promove vulnerabilidade. Então, tanto para a gente poder entender o uso desse repertório, como também alguns outros pontos negativos, eu vou falar de pontos positivos e pontos negativos do uso desse repertório dentro da redação. Eu vou iniciar pelos pontos negativos. A primeira parte que eu acho que fica um pouco mais chamativa para quem talvez já tenha visto alguns usos de repertório e também tenha achado meio estranho, eu acho que esse repertório ele poderia ser retirado. O que acontece é que apesar de realmente a gente ter 2 repertórios sendo colocados dentro dessa redação, eu acho que colocar esse repertório é mais para poder mostrar que sim, faz sentido esse ponto de vista que ele tem, do que de fato ele se baseia o repertório pela discussão. Isso causa uma certa confusão, porque é muito comum que a gente utilize o repertório para aí a gente aproximar com a realidade. Só que aqui ele está utilizando de uma forma contrária. Ele diz que a linha de pensamento dele, primeiro, que faz sentido porque ele traz um repertório depois, que é essa posição do IBGE dentro do que a gente tem da organização com relação aos outros países. Então a organização desse repertório parece meio confusa porque, em vez de apresentar primeiro o repertório e aproximar com a discussão, ele faz primeiro a discussão e mostra o repertório como comprovação. Eu acho que não é esse o problema. Eu acho que o problema é que essa frase, ao todo, ela poderia ser retirada porque não há uma conexão de fato com o que a gente tem com toda a discussão. Eu acho que essa frase poderia ser retirada, mas é uma redação com nota máxima. Eu acho que existem outros pontos positivos que superam isso que a gente vai entender depois. O segundo ponto, assim como eu já tinha falado também no primeiro ponto negativo, é o que a gente tem do excesso de repertórios. Se você percebe, a gente tem primeiro a discussão do livro A Cidadania do Brasil, O Longo Caminho, e depois a gente tem mais esse repertório do IBGE. Apesar de muitas pessoas, quando escrevem redação, ter noção do quanto que cabe de repertório dentro da sua redação, eu acho que é meio perigoso quando se usa mais de um repertório dentro da redação. Porque para você poder utilizar um repertório, você precisa aproximar ele com a discussão, ou se não, falar como é que ele é diferente do que você está discutindo. Se você coloca 2 repertórios, você precisa fazer isso 2 vezes. Lembrando mais uma vez que sua redação tem 30 linhas. Então se você está fazendo isso, pode ser que você não tenha um total de linhas que seja muito bom. Só que você tem que saber quantas linhas você gasta por discussão. Apesar de ser apenas uma linha, eu acho que não vale a pena você trazer mais de um repertório por redação. Só que assim como eu tô falando,
isso é mais uma visão minha. Essa redação, mais uma vez, é uma redação nota máxima. O que eu tô falando aqui é pitaco meu, é o que eu acho. Agora, de 2 pontos positivos. Essa redação foi feita por uma pessoa que tinha 20 anos, ou seja, ela já tinha uma noção de como que se tem a construção de redação do Enem, muito provavelmente. Então, se a gente vai analisar essa redação, a gente percebe que essa construção do que está sendo colocado é que o uso do repertório ele cai exatamente como que o corretor não pode tirar pontos. Perceba, não há nada aqui dentro desse repertório sendo utilizado que você pode tirar pontos por ele não ser nem pertinente, nem legítimo e nem ligado ao tema, ou seja, que ele é produtivo. Então, se a gente tem aqui que ele está colocando que o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, conforme a IBGE, não há nada aqui que você precisa fazer para poder falar, poxa, mas ele errou nesse ponto. Você não tem erros nesse ponto, porque o que acontece é que muitos alunos acham que tem que colocar muita informação sobre o repertório, como por exemplo, tem que colocar o site, tem que colocar o ano. Aqui você percebe, ele coloca o dado e de onde saiu esse dado. É isso que você precisa. Tanto é que outras 2 redações também utilizaram as mesmas informações de países desiguais. Uma utilizou da Liga das Nações Unidas e o outro utilizou também do IBGE da mesma forma. Então aqui mostra-se muito bem que o aluno sabe o que o corretor está procurando, que é um repertório fora dos textos motivadores, que está conectado ao tema e que vai de forma produtiva ajudar na discussão. Como eu também falei para vocês, aqui ele faz para você poder mostrar a primeira discussão e aí ele mostra o repertório como forma de comprovar que a discussão dele está no caminho certo, não é só o que ele acha da cabeça dele. O segundo ponto positivo dessa redação, apesar de a gente não estar lendo o parágrafo de conclusão ou também levando em consideração outros pontos, é como que a pessoa ela tem o domínio do próprio esqueleto de redação e do projeto de texto. Como eu falei para você, não só a pessoa sabe o que vai corrigir do repertório, mas também utiliza o repertório como uma construção do que faz sentido dentro da sua argumentação. Perceba, se quando a gente tem o primeiro repertório falando do livro sendo discutido, falando que para poder que a gente tenha uma sociedade mais equitativa e mais igual, a gente precise dos direitos sendo garantidos, fazendo com que a sociedade se torne igual por isso, trazer o repertório do IBGE falando que a sociedade brasileira é a 9ª mais desigual do mundo, comprova não só o primeiro repertório, como também a legitimidade desse repertório está sendo colocado. Inclusive, como eu falei para vocês, na parte de que eu acho que vale mais a pena utilizar um repertório por redação porque faltam linhas, a gente vai ver que no parágrafo de conclusão há apenas uma proposta de intervenção. Isso significa que ele vai utilizar muito menos linhas do que ele utilizaria para 2 propostas de intervenção. Então isso significa que essa pessoa tem um domínio completo de como que se constrói a redação e o que o corretor está procurando na redação. Então aqui eu acho que é interessante que, apesar do repertório estar sendo muito bem utilizado e não ter sido colocado nos textos motivadores, trazendo uma discussão para que ele ganhe já os seus 200, um dos critérios, os 200 pontos da sua redação na competência número 2, traz também um domínio de como que ele constrói a redação, fazendo com que a gente perceba que não é só de saber usar repertório que se ganha pontos de uma redação, mas de como se escreve toda a redação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então tem aqui um uso excelente que a gente tem desse repertório, apesar de eu ter colocado pontos negativos, eu acho que os pontos positivos chamam muito mais a atenção. Eu acho que aqui eu quero mais colocar para vocês de alguns pitacos que eu tenho, mas você pode perceber também que quando eu coloco os pontos positivos, eles são muito mais chamativos, eles são muito mais benéficos do que os pontos negativos que eu coloquei, para vocês poderem entender como se usa repertório dentro de uma redação. E vocês, têm alguma dúvida de redação do Enem, ou alguma outra coisa que seja dúvida de gramática, ou dúvida também de proposta de intervenção? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!